Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus e o amor do Jânio nos cubra a todos. Hoje, meus irmãos, como já anunciou, vamos falar um pouco sobre o Evangelho dos Médios. E para começar, eu queria fazer uma pequena digressão para poder contextualizar a vinda desse livro dos Médios. No século XIX, anos 1800, nasceram trazendo com ele uma grande certeza, a de que nesse período desvendadas seriam aos homens uma série de verdades que ainda se encontravam escondidas por detrás da sua ignorância. De fato, a despeito de toda a magnífica ascensão do pensamento humano que naquela época vinha existindo, da qual decorreram inúmeras invenções científicas, o homem ainda não tinha naquela época voltado o foco dos seus estudos mais sérios para outro grande ramo da ciência, que é o mundo invisível. Mundo esse que, embora tenha despertado em todos os tempos de povoamento humano sobre a Terra grande curiosidade, continuava no século XIX a ser um motivo de grande mistério para os sábios e de grandes elucubrações, as mais variadas e diversas, por parte de todos aqueles que tinham a intenção de saber mais sobre ele. Assim, por volta da década iniciada em 1850, o homem se encontrava iludido por todas as teorias contraditórias e por todos os sistemas diferentes com os quais pretenderam nutrir o pensamento. Deixando-se embalar pela dúvida, o homem perdia, naquele instante histórico, cada vez mais a noção de vida futura e, consequentemente, se tornava mais e mais materialista. Foi aí que o mundo invisível bateu à porta do homem ocidental, digamos assim. Os mortos se manifestaram aos vivos pelos mais diversos meios. Os grandes mistérios daqueles santuários orientais e os fenômenos conhecidos da Idade Média, após grande silêncio, renovaram-se com grande insistência e em várias partes do globo ao mesmo tempo. O problema da outra vida, a vida espiritual, eclodiu assim diante do homem com um poder, com uma autoridade, com uma insistência mesmo, como nada talvez de semelhante jamais se tenha produzido em toda a história. Porque nunca se tinha visto um conjunto de fatos, de fenômenos, que até então eram tidos como impossíveis e que não despertavam senão o escárnio e a antipatia da maioria, acabaram impondo-se à atenção e ao exame dos mais competentes intelectuais da época. Nasceu assim o Espiritismo. E com ele caiu por terra o domínio do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural. Porque o Espiritismo passou a explicar fenômenos que até então eram incompreendidos, não mais como decorrentes de uma causa sobrenatural, mas sim como decorrentes de uma das forças vivas e atuantes da natureza. Nessa época desses grandes fenômenos, surgiu uma nova classe de pensadores espiritualistas, que começaram então a contestar a época dominante pensamento materialista. E para citar um exemplo dessa contestação, eu cito um pequeno artigo que foi publicado num jornal da época, por um médico. E esse médico dizia assim: diz-se que seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, podia-se supor a existência desses milhões de animálculos que tanto prejuízo trazem à economia? Onde está a impossibilidade material de existir no espaço seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo sabermos? E se esses seres são inteligentes, por que é que eles não se comunicam
comunicariam conosco. Se eles estão em contato com os homens, eles devem exercer algum papel nos acontecimentos? Quem sabe? Devem ser uma dessas potências da natureza, uma dessas forças ocultas que nós não supunhamos existir. Que vasto horizonte isso abre ao pensamento. E realmente, com o Espiritismo, aberto foi um grandioso e novo horizonte. O horizonte do mundo invisível. Dentre essa classe de pensadores, aquele que mais se destacou foi um pedagogo chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele se destacou porque, ao aprofundar os seus estudos sobre os fenômenos, as manifestações dos mortos que aconteciam a todo tempo naquela época, em vários lugares, quando ele começou a aprofundar seus estudos, ele acabou centralizando, de certa forma, esses estudos, o que o tornou mais tarde no codificador, a pessoa que codificou a doutrina que foi trazida por esses seres invisíveis, chamados espíritos, que nada mais são do que a alma dos homens e das mulheres, sem essa veste temporária, grosseira, que nós nos acostumamos a chamar de corpo. Ao codificar a doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail lançou 5 obras. Mas nessa ocasião ele adotou o codinome ou pseudônimo de Allan Kardec, exatamente para demonstrar que nada daquela produção era sua, e sim de outras inteligências humanas, que naquele momento estavam desencarnadas. A primeira dessas 5 obras é o Livro dos Espíritos, é a obra básica do Espiritismo, da filosofia espírita. Posteriormente, como disse o Jânio, em janeiro de 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns, que é uma obra que aprofunda a segunda parte do Livro dos Espíritos, chamada de Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. No frontispício, ou seja, na primeira página do Livro dos Médiuns, já está dizendo que ele vem em continuação do Livro dos Espíritos. Mas veio o Livro dos Médiuns para quê? Para tirar qualquer dúvida que alguém pudesse ter, mesmo após ler o Livro dos Espíritos, sobre a existência de espíritos desencarnados, a possibilidade deles se comunicarem conosco e nós com eles, as formas de como essa comunicação pode se dar, que tipos de fenômenos, de acontecimentos podem ser provocados por esses espíritos no nosso mundo, e sobre uma tal de mediunidade. Mediunidade, que é uma faculdade humana, ou seja, do homem encarnado, do ser encarnado, que é a faculdade que serve de ponte entre o mundo nosso e o mundo espiritual. E que era uma faculdade que até o lançamento dessas 2 obras era completamente desconhecida do mundo científico, exatamente porque não era estudada. Diz Kardec no Livro dos Médiuns sobre mediunidade que toda pessoa que sente em qualquer grau a influência de espíritos desencarnados é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente à condição humana e, portanto, não é exclusividade de ninguém e nem de nenhuma religião. Inclusive, muito poucos são os seres encarnados que não têm pelo menos rudimentos da mediunidade. E por isso, conclui, se pode dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns. Todos nós somos mais ou menos pontes entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Nos 2 próximos meses, vocês vão ouvir palestras específicas tratando sobre os vários tipos de mediunidade, como se dão essas comunicações
como os médiuns atuam para que elas aconteçam, e também palestras sobre a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados e vice-versa, porque nós também influenciamos eles. Nas 2 quintas últimas dos 2 próximos meses, ainda em homenagem aos 150 anos do Livro dos Médiuns, terão 2 palestras sobre isso. Hoje, o que eu quero destacar é que a chave para compreender esses fenômenos, os fenômenos de comunicação, os fenômenos de ação dos espíritos desencarnados nesse mundo, a chave para compreender esses fenômenos é uma só: a existência do chamado perispírito. Para explicar um pouquinho sobre o perispírito, eu quero fazer uma pequena digressão para dizer que todos nós que acreditamos em vida após a morte somos espiritualistas só por isso. Porque acreditamos em vida após a morte, consequentemente acreditamos na sobrevivência da nossa alma após a nossa morte. Então, assim, todos os cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, todos somos espiritualistas. Mas nesse grupo grande de espiritualistas, existem aqueles que, embora concordem que existem espíritos desencarnados, não acham possível que eles se comuniquem conosco. Não acham. Uns dizem que não acham, porque não acham. Eu pergunto, por que você não acha? Não, porque eu não acho. Aí esses não dá para a gente discutir muito, né? Outros dizem assim, não é possível porque Moisés proibiu. Ora, se ele proibiu é porque existia. Se existia é porque é possível. Não é verdade? Mas tem um terceiro grupo que tem um raciocínio lógico aceitável. Esse raciocínio lógico é baseado em 2 premissas. A primeira premissa deles: o ser espiritual é desprovido de matéria. Primeira premissa. Segunda premissa: nada que seja imaterial, ou seja, sem matéria, pode atuar na matéria. Então, se o ser espiritual é desprovido de matéria, ele não pode atuar na matéria. É um raciocínio lógico aceitável e que nós respeitamos demais. No entanto, os estudos de Allan Kardec e de vários outros pensadores, e que estão nesses livros, principalmente no Livro dos Médiuns, demonstram que uma das premissas desse raciocínio lógico é equivocada. A primeira premissa, a de que no ser espiritual não há matéria. E aí é que entra o tal do perispírito. Diz Kardec, no Livro dos Médiuns, que a observação de fatos irrecusáveis, incontestáveis, o levou à conclusão de que existem no homem 3 coisas. Primeira, a alma ou espírito, princípio inteligente onde reside o senso moral. Ninguém discorda disso. Segunda, o corpo físico, envoltório grosseiro, material, do qual se reveste o espírito temporariamente para cumprir certos objetivos. Ninguém discute. Aí vem a terceira de Kardec, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, no sentido de que é matéria, mas é uma matéria menos densa do que essa, que liga o corpo ao espírito. Na verdade, meus amigos, desde o Egito Antigo, da Índia Antiga, da Grécia Clássica, que se sabe da existência do perispírito. Lá no Egito se chamava de Ka, lá na Índia de língua Sharira, lá na Grécia Clássica de carro sutil da alma ao corpo luminoso. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, disse com todas as palavras: há corpos terrestres e corpos celestiais. Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se no corpo espiritual. Numa clara alusão de que a ressurreição do Cristo nada mais foi do que a aparição do corpo espiritual do Cristo. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Como disse Kardec, durante a vida física, durante essa nossa existência aqui, o nosso perispírito liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. É através do nosso perispírito que o nosso espírito age sobre esse corpo.
Porque realmente aqueles pensadores lá espiritualistas têm razão. O espírito, se não tivesse algo material, não poderia agir nem sobre o próprio corpo dele aqui. Porque ele é imaterial e o corpo é material, denso. Mas existe algo intermediando essa ligação, que é o tal do perispírito. E isso, só a presença desse terceiro elemento já explica muita coisa. Por exemplo, quando alguém capta impressões ou até pensamentos de outra pessoa, isso acontece simplesmente porque os seus perispíritos estão em contato. O que pode acontecer sem os seus corpos físicos estarem se tocando. Porque o meu corpo físico não retém o meu perispírito. Essa história de que espírito está dentro do corpo, isso é fantástico, é maravilhoso, é fora da explicação natural. O espírito, ele e o perispírito atuam sobre esse corpo, mas não estão nesse corpo. E o perispírito, uma de suas características, já provadas inclusive cientificamente, é a elasticidade. Eu não posso nesse corpo físico fazer como aquele homem do Quarteto Fantástico, que leva o braço até o elevador e volta. Mas o meu perispírito, ele pode se elastecer. Muito mais do que os limites desse meu corpo físico. E em ele se elastecendo, ele pode entrar em contato com outros perispíritos. E assim, nós trocarmos impressões, pensamentos, sentimentos. Com a morte do corpo físico, o que se destrói é esse corpo físico. O que se desagrega é ele. Esse corpo que chamamos de corpo material, porque estamos acostumados a chamar de matéria apenas o que é concreto, palpável, tangível. Mas o espírito, após a morte, ele não deixa o corpo sozinho, ele deixa esse corpo levando consigo o seu envoltório fluídico, que continua definindo ele. E esse envoltório fluídico, não é porque ele é invisível à maioria dos nossos olhos, porque em seu estado normal ele só é visto pelos médios videntes, mas não é por isso, pelo fato de ele ser invisível, que ele não é material. Ele é material, sim, de uma matéria menos densa, como é a energia elétrica e as ondas sonoras que nós sabemos existir, que são matéria, mas que nós não vemos. Então, permanecendo o espírito com esse envoltório fluídico material, tudo bem, de uma matéria menos densa do que esse, mas material, explica-se como é que o espírito pode agir sobre a matéria. E, consequentemente, explica-se muitas coisas, inclusive como ele se comunica com o mundo corpóreo. Porque o médium, o espírito encarnado, médium, entra em contato com o espírito desencarnado comunicante de perispírito para perispírito. A diferença da telepatia que existe entre dois seres encarnados para a comunicação mediúnica é porque na telepatia tem dois corpos físicos e dois perispirituais. E na comunicação mediúnica tem só um corpo físico e dois perispirituais. Só essa é a diferença. Está explicado. O perispírito explica ainda as aparições. Tanto a aparição de espírito para os médios videntes, porque o que o médium vidente vê? Ele vê o perispírito, então é o perispírito que explica essa aparição. Mas ele explica também as aparições que todos nós vemos. E espírito pode aparecer para todo mundo, mesmo quem não é médium vidente? Claro que pode. E tem muitos casos na história. E essas aparições ainda vão mais à frente. Essas aparições dos espíritos através do seu corpo perispiritual não é só de espírito desencarnado, não. O espírito encarnado, ou seja, qualquer um de nós aqui, pode materializar o seu corpo fluídico longe do corpo físico. É a chamada bilocação ou bicorporeidade, que até pouquíssimo tempo atrás era considerado milagre. Tanto é que 2 santos católicos foram canonizados porque fizeram isso. Mas que não tem nada de milagre. Não é um fato fora da natureza. É simplesmente o seguinte: o que é a bicorporeidade?
bicorporeidade é quando um de nós, encarnado, dorme e o seu espírito, que não precisa de repouso, nem seu corpo fluido, também não precisa de repouso, o que precisa de repouso é esse corpo aqui. Então, quando esse corpo dorme, o espírito vai com o seu corpo fluídico para onde vocês puderem imaginar, ele pode ir. A ida desse espírito com seu corpo fluídico para longe de onde está o corpo físico é algo comum demais, minha gente. E eu posso dizer a todos vocês com garantia de que todos vocês, os seus espíritos, vão para longe dos seus corpos em muitos momentos quando vocês dormem. Comum demais. Vários sonhos são explicados inclusive por isso, mas isso já é outra história. O que é incomum, o que é raro, mas nem por isso sobrenatural, nem por isso fora da natureza, o que é incomum é quando o nosso espírito se desloca com o perispírito, ele materializar esse perispírito longe. Isso é incomum, mas acontece. Como acontece? Precisam dois, basicamente, de uma maneira bem rasteira, dois fatos, dois elementos para isso acontecer. Primeiro, a vontade do espírito, óbvio. Segundo, que esse espírito encontre nas proximidades de onde ele vai materializar o seu perispírito, um encarnado, um ser encarnado, do qual ele possa retirar fluidos pesados, densos, para combinar esses fluidos densos com os fluidos mais sutis do seu perispírito, densificando o perispírito. É o raciocínio do cimento. Se você botar 1 litro d'água para um copinho de cimento, vai ficar uma coisa bem aquosa. Aí você vai botando mais cimento, mais cimento, mais cimento, ele vai densificando. Esse mais cimento é mais fluido pesado, é a mesma coisa. Então, se o espírito pegar o fluido pesado que todos nós temos, porque nós temos esse corpo, se ele pegar de nós esse fluido e combinar esse fluido com os fluidos do seu corpo espiritual, ele densifica o seu corpo espiritual, tornando ele palpável, tangível. Claro que temporariamente. Mas é qualquer encarnado que o espírito pode pegar os fluidos desse encarnado? Não. Por isso que esse fenômeno é tão raro. Porque para o espírito poder pegar do encarnado esses fluidos pesados, o encarnado precisa ter uma faculdade mediúnica específica, chamada mediunidade de efeitos físicos. Ou seja, ele precisa, mesmo que inconscientemente, a maioria inclusive é inconsciente, a maioria dos médiuns de efeitos físicos não sabe o que são, mas ele precisa exalar, vamos dizer assim, os fluidos pesados. É preciso que os fluidos pesados dele sejam exalados, doados, o que não acontece na maioria dos casos de nós encarnados. Esses fluidos pesados que são doados, o Espiritismo dá o nome de ectoplasma. Certo? Os espíritos desencarnados que materializam o seu corpo, não podemos falar aí de bicorporeidade. Por quê? Porque o espírito desencarnado não tem corpo físico. É apenas a materialização do perispírito. A mais famosa de todas as materializações de perispírito é a do Cristo. 3 dias depois da crucificação apareceu para Madalena, depois apareceu para os discípulos. Em corpo palpável, tangível, Tomé pegou lá nele. Apareceu para centenas de pessoas na Galileia. Já a bicorporeidade é do espírito que está encarnado, o corpo físico fica num local, dormindo, o espírito se desloca com o seu perispírito e materializa o seu perispírito, combinando os fluidos dele com os fluidos do médio de efeito físico, tornando ele tangível em outro local. E como eu disse, 2 santos da Igreja Católica foram canonizados por isso: Santo Alfonso Ligori e Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua deixou seu corpo físico lá na Itália e foi para Lisboa defender um parente que estava sendo acusado. E ele defendeu no tribunal. E o homem foi absolvido ainda. Era o pai. Santo Alfonso Ligori deixou seu corpo físico no mosteiro e apareceu no
local onde o Papa Clemente XIV estava para desencarnar. Passou 2 dias com o Papa e o corpo 2 dias como que desmaiado. E eles foram canonizados por conta disso. E no Livro dos Médiuns está lá Kardec conversando com o espírito de Santo Afonso Ligório, que explica a situação. É fantástico, meus amigos. Fantástico no sentido bom do termo. Porque não tem absolutamente nada de anormal, de sobrenatural. Se em outra época isso era considerado milagre, é porque se desconhecia a causa do efeito, a causa do fenômeno. Conhecida a causa, afastado está o maravilhoso. E a causa é simplesmente a existência do perispírito, a possibilidade do espírito combinar seus fluidos com o de um encarnado e a existência de um médium de efeito físico. Como se diz, correndo aqui, o perispírito explica a ação dos espíritos desencarnados sobre a matéria. E isso explica muitas coisas. Só para dar um exemplo, no Livro dos Médiuns tem capítulos inteiros que explicam os tais lugares assombrados e os fenômenos que acontecem nesses lugares. Pato voando, porta batendo, piano tocando, gente gritando, não se sabe quem é. Está tudo explicado. Esses capítulos, aliás, são claríssimos e tiram completamente a ideia do fantástico, do maravilhoso, do fora da natureza. Kardec começa explicando, primeiro, que existe espírito em qualquer lugar. Essa ideia de que só tem espírito em ruína, cemitério, casa abandonada, em lugares que tem coisa de outro mundo acontecendo, isso, pelo amor de Deus, não dá mais para aceitar. Tem espírito em todo lugar, meu amigo, até na sua casa. Na sua sala tem um espírito lá sentado, não tem problema nenhum. Deixa ele entrar, se for do bem, que venha, que ajude. Não tem problema nenhum com isso. Ele começa explicando isso. E por que isso é tão tranquilo de ser aceito? Tão fácil de ser aceitado? Meus amigos, nós, na faixa evolutiva que nós estamos mais para baixo do que para cima da evolução. Isso significa que nós somos muito facilmente apegados às coisas, às causas, às pessoas. E aí quando a gente morre, aliás, quando o corpo morre, o espírito continua vivo, e se ele é completamente ignorante da realidade espiritual, ele vai ficar perto daquilo que é mais caro a ele. O bem, a casa, a pessoa. Isso não quer dizer que ele seja um espírito ruim, pode ser apenas um espírito ignorante, como eu disse. Agora, pode ter espírito muito ruim perto de pessoas, pode. Espíritos negativos. Se alguém morreu, ela não melhora porque morreu, nem piora. Se ela odeia você quando morre, ela vai continuar odiando depois da morte. E se você matou ela aí, com certeza ela vai procurar. Então, meus amigos, a presença desses espíritos, de todos eles, dos bons, dos mais ou menos, dos medianos, dos ruins, ela normalmente passa despercebido por nós. Porque a grande maioria das pessoas encarnadas não está preocupada em desenvolver a sensibilidade para perceber a presença desses espíritos. Então, como a presença deles passa despercebida, normalmente eles, quando são perturbadores, quando são levianos, quando são vingativos, eles atrapalham, prejudicam, perturbam, empurram a gente para o vício ou para a loucura através da influenciação negativa, que vai ser objeto da palestra do mês de março. Mas, se naquela casa tiver um médium de efeito físico, meus amigos, aí aqueles fluidos, aquele ectoplasma que o espírito pode utilizar para materializar seu perispírito, ele também pode utilizar sobre outras matérias. A pedra que ele joga, o piano que ele toca, a porta que ele bate. Está explicado. Está tudo explicado. Para terminar, porque senão algum espírito encarnado vai puxar de orelha. Já? Basta que vocês, assim, para resumir aqui a nossa conversa, não existe fato fora da natureza. Não esses que são estudados pelo Espiritismo. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo e qualquer fato maravilhoso.
ou seja, fora da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Explica, mediante as próprias leis naturais, certos efeitos, demonstrando a sua possibilidade. E para que ninguém fique muito preocupado com qual tipo de espírito está na sua casa, saibam que os espíritos superiores disseram a Kardec que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atraia, pois, disseram os espíritos para Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, atraia, pois, os bons fazendo todo o bem que puderes, e os maus se irão. Porque o bem e o mal são incompatíveis. Muito obrigado e muita paz a todos.